reis de Israel. Reino Unido de Israel. Somente 3 reis reinaram sobre todo o povo de Israel. Depois os israelitas se dividiram em 2 países, Judá a sul e Israel a norte. Os reis de Judá eram descendentes de Davi, mas os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. Antes da monarquia, o povo de Israel era liderado por juízes, líderes nomeados por Deus que uniam o povo contra seus inimigos. Salomão foi o 3º rei do Reino Unido de Israel, filho de Davi, da tribo de Judá. A história de Salomão. O rei Salomão também era conhecido por Gedidias, que significa o amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã. E Davi consolou Betseba, sua esposa, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou, e ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e ele chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre os anos de 971, 931 ou entre 960 e 920 a.C. Não se tem uma data correta. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter construído o primeiro templo de Jerusalém. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. A coroação de Salomão. Durante o período em que Davi esteve debilitado antes de sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pode ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele. Ainda promoveu uma festividade para sua coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria seu sucessor. Mas terá um filho, que serás homem de paz e repouso, e lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Salomão será seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Assim Davi deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, e este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zadoque. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar na minha mula, e levai-o a Giom. Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Tocareis a trombeta, e direis: Viva o rei Salomão. 1 Reis, capítulo 1, versos 33 ao 34. O reinado de Salomão. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solidificar sua posição como rei e desmantelar sua oposição. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil km². Durante seu reinado, Salomão melhorou muito as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimentos era bastante sobrecarregada. Era o provimento diário de Salomão: 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas
os corços e as aves cevadas. A corte do rei Salomão era bastante completa e organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes, sendo eles Azarias, filho de Zadok, sumo sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ahilude, cronista, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes, Zabude, filho de Natã, conselheiro do rei, Aizar, mordomo, Abidá, chefe dos que trabalhavam forçados. Na área militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército. Também promoveu novas estradas e estabeleceu fortalezas de fronteira para guardar as rotas de comércio. A diplomacia de Salomão. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita receita, de modo que a prata tornou-se tão comum em seu reinado quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. O rei Salomão foi um grande diplomata e utilizou até mesmo seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para a sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com o Irão, rei de Tiro. Nesse acordo, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca de madeira e marmoreiros para suas construções. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. A sabedoria de Salomão. O rei Salomão se destacou em vários quesitos devido à sua sabedoria. A Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 3 e 2 Crônicas, capítulo 1, o sonho onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, vida longa ou honra, porém o rei pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo, para poder governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que 2 mães compareceram à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bem difícil de se resolver, pois não houve testemunha. Com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em 2 partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora. E isto fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão é percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs 3.000 provérbios e 5.005 cânticos. A sabedoria de Salomão era tanta que de todos os povos vinha gente ouvir a sua sabedoria. Uma dessas visitas foi a da rainha de Sabá, que, ouvindo a fama do rei Salomão, veio visitá-lo. Quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo o que lhe ia no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Entre os livros da Bíblia é atribuída a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão, e os Salmos 72 e 127. A construção do templo. De todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão,
Certamente o templo em Jerusalém é a mais importante delas. Conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso de todos os lados, e não há adversário nem calamidade alguma. Portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. 1 Reis, capítulo 5, versos 4 e 5. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Ao término da construção do templo, no 11º ano de seu reinado, levando assim 7 anos para edificá-lo, o rei Salomão planejou uma grande celebração onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício. A casa do bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura, um pórtico de colunas medindo 25 por 15 metros, uma sala para o seu trono, onde ele realizava os julgamentos, uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de uma filha de um monarca egípcio. A própria residência de Salomão foi uma construção considerável, onde acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos necessários. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. A queda do rei Salomão. Mesmo com toda a sabedoria que tinha, o rei Salomão não se deu conta que as suas atitudes lhe trariam grandes problemas. Dentre vários que podemos destacar: o trabalho forçado a qual submeteu seu povo, as práticas comerciais internacionais que de alguma forma fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos, a pesada carga de impostos que sobrecarregava os israelitas, a intensa poligamia que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser adorados em Israel. O rei Salomão usava o casamento como parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu um impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. O grave pecado do rei Salomão ao afrontar a adoração ao Deus de Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras. E isso não poderia ficar impune, já que o Senhor abomina a idolatria. O comportamento foi reprovado pelo Senhor que, por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período de vida de Salomão. Ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado de seu filho, na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mas em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus, como Hadad, Rezon e Jeroboão. Esse último era líder forte e trabalhador, que se rebelou contra as políticas do rei Salomão, mas que depois de sua morte, a partir do reinado de seu filho, o reino seria tirado da mão dele. Nesta ocasião, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Como punição pela idolatria de Salomão após sua morte, o reino de Israel foi dividido, se tornando 2 nações: Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, tendo como rei de Israel Jeroboão, e Roboão, filho de Salomão, ficando como rei de Judá. Apesar de encerrar sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo e que colocou Israel no cenário internacional, e foi o principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.